E ontem celebrou-se o Dia Olímpico, vimos muitíssimos ex-atletas e atletas da atualidade orgulhosamente a exporem a sua ida aos Jogos, o que é perfeitamente aceitável, tudo tranquilo, é um dia de celebração. O Dia Olímpico é uma data em que somos convidados a refletir sobre os ideais do espírito olímpico, do espírito esportivo, da superação, da tenacidade, da coragem, enfim, da fraternidade entre povos. É realmente um momento especial para homenagear todos aqueles que, com talento, obviamente, mas também com disciplina, coragem, audácia e também sorte, não me lixem, é preciso ter sorte, e que graças a esses atributos alcançaram a excelência desportiva, o patamar olímpico. E os Jogos Olímpicos estão no imaginário de todo e qualquer atleta quando inicia uma modalidade e só alguns lá chegam. Eu também sonhei, é verdade, sonhei com isso, não vou dizer que não, mas tudo o que quero e que vou falar aqui não vem de um lugar de frustração, de inveja, não. Vem de um espaço de realismo, de alguém que refletiu, porque, embora seja um dia para homenagear aqueles que alcançaram um lugar que poucos conseguem, também me traz uma pergunta, que é o que torna alguém realmente grande? E isso, os atletas olímpicos, é óbvio que merecem o nosso respeito, não há dúvida disso. Treinam durante anos, enfrentam dores, treinam com dores, eh, sofrem imensas derrotas, mais derrotas do que vitórias, e depois conseguem representar os seus países e viver o grande sonho. Mas isso, para mim, não faz dos atletas olímpicos melhor do que qualquer outro cidadão. E pelo que se vê por aí, com tantos atletas e desportistas, que, enfim, pelo que eu vejo aí é necessário lembrar algo essencial. Os atletas olímpicos, ou grandes atletas, porque há grandes atletas que por azar não chegaram aos Jogos Olímpicos, esses atletas não podem ser mais valiosos do que qualquer outro cidadão. O sucesso e a grandeza no desporto, por mais impressionante que seja, não pode ser confundida com uma superioridade moral, uma superioridade em termos humanos, ou de uma superioridade espiritual. E para quem é católico, há uma passagem interessante no Evangelho segundo São Mateus, em que Jesus diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E noutra passagem também muito famosa é que diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mas chega de Bíblia e lanço uma pergunta. Sabem como é que se sabe se algum atleta foi assim tão importante como se julgava a si próprio? Eu digo. Sabe-se através da quantidade de pessoas que se lembram dele passado 3 anos de terem acabado a sua carreira. Sabem quantos atletas olímpicos Portugal teve até hoje? Em todas as modalidades? Também vos digo. 838 atletas. E quantos te lembras? Quantos consegues dizer? Se calhar nem 40, 50. Ah, e atletas de atletismo que foram olímpicos, sabes? Houve cerca de 200 e eu gostaria de saber, de fazeres essa tua análise e perguntar: quantos atletas olímpicos de atletismo é que eu me lembro? Portugueses, portugueses. Será que sem ir ao Google consegues dizer 20 desses 200 atletas? Já são 10%. Porque a verdade é que no fim das contas, todos nós, atletas ou não, seremos de alguma forma esquecidos. O tempo vai passar e vamos ser esquecidos. E os atletas ficam com as medalhas vão para
baús, vão para caixas de sapatos, os recordes são batidos e um atleta passa a ser um nome no papel, nos rankings. E essa é a realidade. E por isso é bom lembrar: não é a fama, não é o pódio, nem o reconhecimento fugaz que define o valor de uma pessoa. Porque a senhora que cuida da família ou de um parente doente, o pai que tem 2 trabalhos para sustentar a família, uma mãe que acorda às 5 da manhã para tratar de tudo e ainda ir trabalhar, ou o jovem que faz a faculdade à noite porque de dia trabalha e só assim é que consegue pagar os seus estudos. Eles também são valiosos, também são heróis. São vidas que talvez nunca apareçam na televisão, nem que não são vidas que serão celebradas num estádio, não vão ter 1000 likes no Instagram, mas têm tanto valor como um atleta olímpico. Porque a questão aqui é que o que eu não gosto é ver que é fácil, depois de uma conquista grande, cair-se na tentação de se achar acima dos outros. Mas a verdadeira grandeza não está em ser admirado, está em continuar a ser humilde, a tratar todos com respeito, a entender que ninguém é mais importante do que ninguém. Daí não me entrar nesta cabeça, aqui com o chapéu porque o cabelo está horrível, não me entra nesta cabeça a indiferença barra animosidade que alguns atletas me presenteiam. E alguns atletas não foram, nem nunca vão ser atletas olímpicos. Nunca lhes pedi nada, não lhes peço nada, dou-lhes a maior moral sempre que posso. Há anos que os jogo lá para cima e mesmo assim ainda levo com indiferença, ares de superioridade e eu rio-me porque esquecem-se que serão esquecidos rapidamente depois de deixarem de correr. Esquecem-se que daqui a 3 ou 5 anos eles só serão lembrados exatamente por pessoas como eu. Excluindo, claro, colegas de treino e alguns adversários. Por isso, concluindo, é verdade, os atletas olímpicos são fonte de inspiração, merecem reconhecimento, representam esforço, dedicação, persistência e uma catrefada de virtudes admiráveis, é verdade. O erro está em pensar que, por terem representado Portugal ou subido a um pódio, se tornam automaticamente melhores do que todos os outros, dos comuns mortais, digamos assim. No fundo, no Dia Olímpico celebra-se, agora fazendo uma brincadeira, Dia Olímpico celebra-se a humanidade em movimento, mas um movimento que deve ter sempre os pés no chão. E convém lembrar que os atletas que cheguem ao topo, lembrem-se que esse topo é só um lugar de passagem e que a essência da vida não está em estar no topo, mas sim na forma como se caminha entre todos os outros. Quer fique em segundo, terceiro ou em último. E por fim, ontem celebrou-se o Dia Olímpico, o espírito olímpico, e hoje eu quero celebrar todos aqueles que vivem com amor à sua vocação, cada um com a sua dignidade, com o seu esforço, vivendo o seu dia a dia. Porque no final do dia, todos somos passageiros neste mundo, ao mesmo tempo, é verdade, e todos lutamos pelos nossos sonhos, todos tentamos, todos somos humanos.